virando a página para falar do Botafogo. Porque o John Textor está enfrentando ali uma guerra no futebol francês e ele voltou a dar entrevistas, né, e disse que a Liga Francesa serve para o PSG, né? A Liga Francesa está toda voltada ao Paris Saint-Germain, ao Nasser Al-Khelaifi, né, que comanda lá o PSG, né? A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan, já voltando com esse assunto do Botafogo, porque nesta terça-feira a Liga Francesa emitiu até um comunicado oficial rebatendo, né, essas críticas, as falas do John Textor, dono do Lyon, da SAF do Botafogo, né? Botafogo e Lyon, você já sabe, né, como são empresas e são times da holding do John Textor, existe ali, né, uma certa transferência, movimentação de jogadores, e isso tem causado um mal-estar, um atrito, né, entre o Lyon e os outros clubes franceses. O John Textor fez fortes críticas à competição e disse que o campeonato francês é subserviente ao Paris Saint-Germain. A gente tem aqui as aspas, estamos já voltando para a Rádio Jovem Pan, até trazendo até esse contexto, né, para quem nos acompanha pelas ondas do rádio, a fala do John Textor, com arte tudo aqui na tela, as aspas do dono da SAF do Botafogo, o dono do Lyon, para a gente também colocar aqui na mesa, né, e atualizar esse assunto que interessa demais ao torcedor do Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores da América. Você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, você também que nos acompanha por imagens no aplicativo Panflix. Agora sim, voltando para a Rádio Jovem Pan, já na regressiva, estamos de volta. Agora sim, de volta com o Bate-Pronto em todas as plataformas para você nesta quarta-feira, falando agora do Botafogo. O John Textor fez fortes críticas à organização do campeonato francês. E a gente tem as aspas aqui do dono da SAF do Botafogo, o dono do Lyon, John Textor. Abre aspas. Fiquei completamente chocado porque conversamos sobre direitos televisivos e o presidente da Liga, que deveria liderar os debates, não disse quase nada. Foi o Nasser, se retratando aqui e até contextualizando para você que nos acompanha, o Nasser Al-Khelaifi, que é o presidente aí do Paris Saint-Germain, né? O homem forte do Paris Saint-Germain. Foi o Nasser quem tomou a frente, embora nem devesse estar presente como chefe de um canal de televisão diretamente envolvido, citando aqui a emissora, né? Se houvesse uma voz discordante, o Nasser Al-Khelaifi latia para essa pessoa. Houve muita intimidação também. O presidente da Liga sentou-se, sem dizer nada parecido, como um cachorrinho. A Liga está loucamente dominada por este homem, Nasser Al-Khelaifi, e eu não sabia disso. A influência do Paris Saint-Germain na Liga e até na DNCG, que é a Direção Nacional de Controle e Gestão, é algo que merece ser analisado mais de perto, fecha aspas. Através do presidente da Direção Nacional de Controle e Gestão, que ameaça o Lyon de rebaixamento por conta de inconsistências fiscais, a Liga afirmou que o futebol francês merece investidores sérios. Essa foi a resposta. O trecho apresenta uma novidade no caso, pois o Textor, né, John Textor, precisará provar que a forma de conseguir dinheiro nesta parceria de clubes é juridicamente legal na França. Somente a aceitação do órgão vai permitir que o Lyon escape das sanções financeiras, que também incluem um transfer ban. Além disso, o comunicado deixou claro que o órgão ainda aguarda análises de Textor e do Lyon sobre a forma de transferir jogadores e conseguir dinheiro através de uma holding multiclubes, como é o caso da Eagle, que pertence ao norte-americano. E a gente tem aqui essa nota, né, da Direção Nacional de Controle e Gestão, o DNCG, né, essa nota que foi emitida nas últimas horas em resposta ao John Textor. Está aí na tela, para você que nos acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Abre aspas. Deixamos ao senhor Textor total responsabilidade pelos comentários que fez sobre o financiamento de outros clubes, o PSG. Salientamos, no entanto, que as contribuições de fundos soberanos não comunitários cumprem a legislação aplicável. Por outro lado, continuamos a aguardar as análises jurídicas independentes prometidas pelo senhor Textor, destinadas a demonstrar
o cumprimento no que diz respeito ao direito das sociedades, ao direito fiscal e à regulamentação do futebol, do financiamento de um clube pelos lucros gerados pela venda de jogadores de outro clube pertencentes à mesma estrutura multiproprietária. O futebol francês merece investidores sérios que respeitem as suas instituições e empenhados em trabalhar num espírito de cooperação e transparência, fecha aspas. Mauro César está aí, a gente atualizando essa história. De um lado, John Textor falando que a Liga Francesa se curva ao Paris Saint-Germain e do outro lado, a Direção Nacional de Controle e Gestão, que vai dar a palavra final sobre o transfer ban e as inconsistências fiscais do Lyon, né? O Lyon pode ser rebaixado até por isso, né? Diz que o futebol francês, respondendo ao Textor, precisa de investidores sérios. Mauro César. Ele está apresentando agora, apresentou, né, lá o Thiago Almada, aí o que corre aqui na rede social, você vendo aqui também os veículos franceses e tal, é emprestado pelo Botafogo. Sem ônus, né? Ele está com o transfer ban, né, ele não pode contratar para o Lyon, ele tentou se livrar desse problema, mas não conseguiu no começo da semana, daí gerou essas críticas e a resposta do Cartola da Federação. Pode até ter razão nessa questão do PSG, até pode ter razão, mas não é esse o assunto que está em pauta. De novo, o controle da narrativa que parte do dirigente, do personagem em questão, né? Você tem uma questão para falar, que é transfer ban do Lyon, uma dívida de segunda imprensa francesa de €500 milhão e 100 milhões de euros que ele tem que alcançar em vendas para poder se livrar dessa situação. E com rebaixamento encomendado. Se ele não resolver isso, ele pode ser rebaixado. O Lyon é um grande do futebol francês, diga-se de passagem, né? Já foi heptacampeão, várias participações na Champions League, eliminou agora, na época da pandemia, até o Manchester City do Guardiola, numa ocasião, aquela fase que foi em Portugal, né? Ainda sem público. E o Lyon está arriscado de ser rebaixado. Se acabasse hoje, é para a segunda divisão, né? Então ele não conseguiu se livrar do transfer ban, e aí saiu falando isso. Mas isso é um outro assunto, A questão é o Lyon, como é que faz? E aí tem os outros clubes que também até concordam, de repente, com o que ele falou, do PSG, a federação, de ser cachorrinho. Pode ser que outros clubes concordam, mas ao mesmo tempo esses clubes pensam assim, o time que está brigando por vaga em competição europeia, pô, vem cá, se o Lyon não cumpre o fair play financeiro, que ele seja punido, porque eu quero a minha classificação e eu estou cumprindo. É desigual, né? Eu estou cumprindo. Então, ele que seja punido. Ou ele que se vire para arrumar o dinheiro aí e tal, para atender o que o órgão regulador do fair play financeiro francês está exigindo. Já o clube que briga para não cair, lá embaixo, fala, peraí, esses caras estão rebaixados porque estão ferindo o fair play. Rebaixa esse pessoal, que aí é menos uma vaga na segunda divisão, eu posso escapar do rebaixamento. Né? Se cai em 3, lá são 18 times e cai em 3. Eu tenho que ficar em 15º, né? Eu posso ficar em 16º e escapar se o Lyon vai ser rebaixado por uma questão de gestão financeira, etc. Então, os clubes estão interessados também nisso. Então, eles podem até concordar com o que ele falou com relação, eventualmente, à relação PSG e Federação de Futebol da França, mas, ao mesmo tempo, com toda certeza, eles querem que seja cumprido, porque o fair play financeiro é para todos. E essas manobras têm sido muito comuns e têm gerando muita discussão. Por que o Botafogo emprestaria sem ônus o Almada, um de seus melhores jogadores, para alguém? Claro, porque os clubes... É que eu falo sempre, gente, quando foi contratado, aí o botafoguense fica com raiva, você quer negócio do Botafogo? Nada a ver, que besteira. Fala, não é contratação do Botafogo, Luiz Henrique, Almada, esse pessoal, é contratação da Eagle, que possui clubes, no plural, e pode colocar os seus jogadores se ela quiser. É isso. Mas ele teve até dificuldade, enfrentando essas dificuldades por lá. O do Almada, parece que havia já uma pré-inscrição, algo assim, né? Então, está encaminhado. O Luiz Henrique já nem tanto, né? Então é isso. E isso tudo gera o quê? O Botafogo hoje tem uma grande interrogação sobre ele. Você não sabe o que vai ser do elenco do Botafogo. Não dá para afirmar. Pode ser que ele, por alguma razão estratégica, mude o foco e invista no Botafogo para depois levar para o Lyon, para um outro clube que ele venha comprar, sei lá o quê. E pode ser que ele tenha que centrar todos os esforços, que é o que parece nesse momento, com a urgente situação do Lyon para ser resolvida, porque é o principal clube dele, né, porque é o clube da França, é um clube europeu. Sempre tem que fazer a ressalva, não é porque é o Botafogo, fosse o Corinthians ou o Flamengo, também seria o Lyon,
porque nós estamos no Brasil, o Lyon está na França, ele pode jogar a Liga dos Campeões, os jogadores do Lyon são vistos pelos times da Premier League, da Bundesliga, da Liga Espanhola, pelo PSG, pelos times italianos, muito mais do que os times aqui do Brasil. Então lá é uma vitrine muito melhor, né? Muito mais importante, muito mais... fatura-se mais, fatura-se em euro, está 6 e tralalá por 1 com relação ao real. Então, é óbvio que o Lyon é um time mais importante do grupo que ele controla. Mas a situação do Botafogo passa a ser uma situação de incerteza. Por isso que eu falei aqui antes e repito, quando Arthur Jorge vai para o Catar, se você pensar em gestão de carreira, não pense como botafoguense, pense como amigo do Arthur Jorge. O que você diria para ele? Fica aí. Não, fica aí. Mas o Luiz Henrique foi embora, o Almada foi embora. Os reservas aqui mais importantes estão saindo. Já saiu uma dezena de jogadores aproximadamente. Eu já ganhei. Eu já ganhei. Os caras vão querer que eu ganhe de novo o brasileiro, que eu ganhe de novo a Libertadores, que agora mudou o patamar, a cobrança vai lá em cima, pô. Você vê, o Palmeiras. O Palmeiras não ganhou nada esse ano, o que passou, exceto o Paulista. Há uma crítica. Por quê? O pessoal se acostumou com o Palmeiras ganhando título importante. Não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou o Brasileiro, não ganhou a Libertadores. Opa, não foi legal. Flamengo 2023. Como é que não ganhou nada? Tem que ganhar. Porque a torcida já se acostumou a isso e tem investimento para isso. Só que o Botafogo a gente não sabe se vai ter esse investimento, mas o patamar subiu. As pessoas estão... A torcida quer que seja... Então, ele seria cobrado, talvez sem ter as ferramentas para isso. Os jogadores que permitissem uma campanha semelhante à do ano passado. Então, eu acho que ele acertou. Falou, vou embora, vou ganhar uma grana lá. E o mercado brasileiro está assim, com as portas escancaradas para ele. Daqui a 6 meses, 1 ano, o primeiro time grande que ficar sem técnico, vão falar o nome dele. O Arthur Jorge, será que ele pode rescindir lá, que ele quer voltar ao Brasil? Vai ser toda hora o nome dele vai ser lembrado. Porque ele fez sucesso aqui. Então, é claro que clubes importantes aqui do país vão lembrar. O mercado brasileiro está aberto para ele. Ganhando muito mais aqui do que ganhava no Braga. Não tem nem comparação. Pode ter certeza disso. Né? Os grandes clubes daqui pagam mais. Agora mesmo houve uma especulação lá em Portugal sobre o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, no Sporting, porque o Rubem Amorim foi para o Manchester United. E depois falou, não, mas não dá e tal, porque não dá para chegar na faixa salarial que ele tem. Ele conquistou isso aqui, merecidamente e tal, mas está no patamar europeu, que não é o patamar europeu, o patamar não é ibérico, não. Ibérico até pode ser, se fosse da Espanha, mas não é o patamar português, é um patamar europeu um pouco mais alto. Então, o Sporting, que é um grande clube de Portugal, né, de repente não consegue. Então, o Arthur Jorge já tem esse mercado para ele. Ele pode desbravar outros mercados, agora no Oriente Médio, amanhã depois voltando para a Europa, para um país que pague mais, ou que tenha mais relevância do que o futebol de Portugal, que é o seu país de origem. E o Botafogo é uma incerteza, cara. Não tem outra palavra que defina. São várias dúvidas, né? Claro que se alguém entrevistar o dono do Botafogo, o dono da holding, e perguntar, e aí, como é que vai ser? Ele vai falar o quê? Não, o time vai ser fraco? Não, ele vai falar que não, a gente vai dar um jeito aqui e tal, bababá, calma, torcedor. E é possível até que ele faça. Tudo depende dele conseguir novos investidores, ele conseguir colocar ações na Bolsa de Nova York, se ele vai conseguir vender o Crystal Palace, que tem que ser aprovado também pela Premier League, né, as ações que ele tem lá, cerca de 45%. Se ele conseguir se capitalizar, talvez ele consiga botar um bom time do Botafogo em campo. Mas, assim, ele está trocando pneu com o carro andando. A coisa está bem complicada. E a situação do Lyon essa semana se complicou, porque se ele consegue eliminar o transferban é um cenário. Ele não conseguiu. E até agora não foram feitas grandes vendas do elenco do Lyon para cobrir essa meta estabelecida pelo órgão gestor lá do Fair Play financeiro francês. Eles venderam até agora, que eu tenho acompanhado, posso estar enganado, mas só o atacante Orban, que foi para o Hoffenheim, 12 milhões de euros. Ele custou 14, ano retrasado, a virada do ano, de 23 a 24, foi vendido agora por 2 milhões a menos, inclusive. O que, na minha visão, já mostra o seguinte, o mercado da bola na Europa já olha para o Lyon assim, opa, esses caras estão com transferban, estão ferrados. Né? Então, aquele cara que está todo endividado está vendendo o carro. O carro vale 50 mil, o cara fala, te dou 35. Não sei o que, está 38, e o cara vende, o cara está desesperado. Ele fala, preciso fazer dinheiro, o cara tá querendo cortar meu pescoço fora aqui, porque eu não paguei, eu tenho que pagar, vende o carro. O cara vende por menos. O Lyon é isso hoje. E é óbvio que o mercado sabe. Uma coisa, isso acontece muito aqui, né? Houve agora uma especulação também essa semana de uma proposta de um time, acho que foi o Rennes, lá do São Paulo. Queria o Pulgar do Flamengo por 4 milhões de euros. Eu falei, não. Não. Fosse um outro clube, um jogador que está no último ano de contrato, talvez até vendesse. Estivesse matando cachorro a grito, devendo salário, vende, 4,5, vende, vai, pega mais quentinho aí, vende. O Flamengo falou, não. Nem teve conversa, nem abriu negociação.
que ele custou mais ou menos isso, 4 milhões na época que ele foi contratado. Mas ele se valorizou aqui, para nós, aqui no Brasil. Então, se quiser levar, tem que pagar mais. Ainda mais o clube lá da França, com o euro a 6 e não sei quanto por 1. Então, é isso. O Lyon hoje está nessa situação. E os clubes sabem disso. Eu acho que isso torna mais difícil ainda os negócios que o clube vai fazer. Então, é isso. O Botafogo hoje é uma incerteza. Incerteza, gente, se alguém não entender o que significa a palavra, vai no dicionário. Incerteza significa que você não sabe o que vai acontecer. É um mistério. Vanderlei Nogueira está aí, essa situação que está enfrentando o John Textor, chamou inclusive o presidente da liga de cachorrinho. Que coisa, hein? E aí o órgão lá, o órgão que pode definir o rebaixamento do Lyon, falou que a França está precisando de investidores sérios no futebol, né? Cada um bateu de um lado. Pancada de todos os lados, né? E estamos falando do presidente ou do dono do clube campeão da Libertadores da América e campeão brasileiro. Porque se estivesse falando do Nogueirinha rebaixado para a 8ª divisão, tudo bem. Mas estamos falando daquele que subiu no palco. Eu acho isso extremamente preocupante. E a torcida do Botafogo, eu acho que está muito preocupada também, né? Muito preocupada, não sabe o que vai acontecer, quais são os jogadores que vão ficar, efetivamente, os principais jogadores que vão ficar no clube, se chegarão outros, enfim. O técnico, né? Técnico. Não tem técnico. Isso. Tem técnico. Então, quem será o técnico do campeão brasileiro? Atenção, tem uma placa na porta do campeão brasileiro, do campeão da Libertadores, procura-se o treinador. Poxa vida, eu imagino que estejam chegando currículos aos pacotes. Sinceramente, acho mesmo. Estou aqui para servir. O técnico da base falou, se precisar, estou aqui também. Lógico. Então, mas é estranho. Vai começar, já começou a temporada e o principal clube, aquele que está com os troféus mais importantes, não tem um treinador oficial. Eu acho isso extremamente preocupante. Os melhores jogadores não sabem o que vão fazer. Almada, por exemplo, já foi embora, né? Mas o Luiz Henrique, por exemplo, é um jogador que está, segundo informações, tem um staff ele também descontente porque a promessa que ele tinha era de jogar na Europa. Então é realmente preocupante. Vamos acompanhar esse início de temporada do campeoníssimo Botafogo. Os jogadores do Botafogo se representaram nas últimas horas, né? Com exceção de alguns. Júnior Santos, Savarino e Bastos não participaram da reapresentação. De acordo com nota do Botafogo, a falta foi por motivos particulares pré-acordados com o clube. O zagueiro angolano chegará ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira, quando é esperado pelo Botafogo, e o Júnior Santos já se apresentou na manhã desta quarta-feira e vive um período de negociações com o Atlético Mineiro. Outra ausência foi a de Luiz Henrique, que decidiu deixar o Botafogo. Conforme revelado por John Textor, o atacante irá se apresentar ao Lyon nos próximos dias. E a previsão é de que o grupo tenha 2 semanas de trabalho antes do primeiro compromisso no Campeonato Carioca, o clássico, né, contra o Fluminense, primeiro compromisso já com o elenco principal. O Flávio já vai comentar sobre essa situação do John Textor e a gente também vai falar do Flamengo, né? O Flamengo realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, mas antes é um rápido intervalo, é coisa rápida, intervalo na